Nada pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Nessa questão da Lava Jato de Curitiba, inclusive há um debate acalorado na imprensa hoje, tratando inclusive de declarações de Vossa Excelência com relação a esse fim da Lava Jato. A Lava Jato de Curitiba acabou, embora o saldo dela para a população brasileira seja considerado extraordinário. Por exemplo, a Lava Jato de Curitiba, eles conseguiram recuperar 4,3 bilhões de reais para o Brasil e 19,3 bilhões se computados os acordos de colaboração e de leniência, que foram recuperados pelo Brasil. E essa Lava Jato de Curitiba, ela está sendo questionada por causa de mensagens que foram vazadas pela Vaza Jato, que está sendo considerada como a Vaza Jato. Mas essas mensagens, ministro, evidente que isso não é nada pessoal, mas essas mensagens, elas são ou não ilícitas? São ou não provas ilícitas? O Supremo admite a possibilidade de considerar essas provas ilícitas? E um outro detalhe, só para embasar esse questionamento, que as decisões de Curitiba, nós temos uma pesquisa aqui no UOL, de 176 sentenças da Vara de Curitiba, 5% das sentenças foram reformadas para absolver o réu, o que não é grande coisa. 3% das sentenças foram para condenar o réu que havia sido absolvido. Ou seja, havia um equilíbrio nas decisões lá de Curitiba. E 30% das sentenças foram alteradas para agravar a pena. Esses dados não são dados que mostram que não houve, assim, uma mão muito pesada em Curitiba, que houve até um certo equilíbrio, ou os tribunais superiores estariam também usando de parcialidade? Antero, esse é um debate bastante amplo que a gente teria que fazer e talvez nós tivéssemos que trazer dados outros para discutir, especialmente a questão dos bons resultados que foram sempre aí bravateados. Grandes empresas quebraram e aí um número enorme de empregos desapareceram e eu não sei se isto é meritório, né? Isto é um debate que se pode fazer. Quanto às provas lícitas ou ilícitas, eu até brinquei com uma colega sua recentemente, dizendo que os rapazes de Curitiba não precisavam ficar muito nervosos, porque se eles estavam se eles tinham conversas angelicais, não precisavam ficar nervosos, porque o que se ia revelar ali era um antro, né, um espaço de santos, mas parece que não se tratava de santos, né? Nós estamos a ver aí uma série de manipulações, né, inclusive o uso da Receita para perseguir supostos inimigos. Não sei se vocês viram hoje uma mensagem que diz que eles queriam investigar os ministros da esfera criminal do STJ. Então, veja, era esse tipo de prática. E vamos usar a Receita para isto. Ou nós demos um drible no Teori. O que o Teori fazia? Proibia que eles se apropriassem de verbas que eram devolvidas, que eles apropriavam-se a título de honorários. Tudo isso precisa ser realmente discutido. O que eu posso dizer sobre essas provas? A pergunta básica que nós temos que nos fazer é a seguinte: eventualmente, eu posso usar uma prova ilícita para condenar alguém? Acho que a resposta está no texto constitucional. Não. Vocês vão se lembrar que a gente de Curitiba defendia isto. Naquelas famosas 10 medidas, eles queriam que as provas ilícitas valessem para condenar. Veja, agora estão reclamando destes vazamentos, e estão dizendo que são provas ilícitas. Mas a pergunta que você faz também pode ser respondida de outra maneira. Eu posso usar
uma prova ilícita para absolver alguém? A doutrina responde, pelo menos parcialmente, que sim. Portanto, são questões diferenciadas que nós temos que discutir. Muitas dessas questões aí vão para a história, com certeza há méritos inegáveis na Lava Jato, a necessidade de fazer o combate à corrupção continua, é preciso que se organize. Mas o que nós aprendemos? Que essa ideia de formar uma força-tarefa e colocar fora do raio de ação de todos os órgãos, veja você, nessas conversas que estão sendo reveladas, não aparece um chefe do grupo, o chefe do Dallagnol, mas eles dizem, nós integramos a equipe Moro, portanto o chefe era juiz. É bom esse modelo, que o juiz comande uma força-tarefa? A gente já viu algum lugar que se chama Estado de Direito em que isso funciona assim? Em que a denúncia é combinada com o juiz? Imaginem que isso se desse com o advogado de defesa. Nós temos um caso agora. Há uns desembargadores da Bahia que estão presos porque combinavam as ações com os advogados. É disso que se cuida. Então, as questões são muito graves. Agora, por que nós chegamos a isso? Também nós temos que perguntar. Porque, de certa forma, houve um alheamento, até uma derruição, uma destruição do sistema político. Os tribunais também falharam gravemente. Eu disse isso aqui. Vocês vão se lembrar, quando se discutiu aquele acordo Joesley-Janot, eu disse, nós estamos errando. Isso é grave. Como também discutir o caso Lula no plenário. Então, mas o que havia? Havia um tipo de mídia opressiva. Em relação ao STJ, que é um tribunal que falhou largamente nesses anos. Veja, houve um erro, inclusive nosso. Diante dessas discussões todas, imputações, etc., a todos, suspeitas de todos, aqui, na verdade, o país tinha se tornado um reino da corrupção. Todos eram corruptos, menos eles. Essa era a suposição. Então, vejam, por exemplo, que um ex-colega meu da Procuradoria foi indicado, era juiz do TRF, da 5ª Região, e foi indicado, rapaz super competente, Marcelo Navarro, foi indicado para ministro do STJ. E o presidente do STJ, o ministro Falcão, à época, o levou ao Senado, falou lá com líderes, e o levou à presidência da República. Isso foi bastante para dizer que ele iria para uma Câmara Criminal do STJ e votaria a favor do Norberto Odebrecht. Janot pediu a abertura de um inquérito em relação a esses dois ministros, o presidente, Francisco Falcão, e Marcelo Navarro. Eles ficaram 2 anos respondendo ao inquérito. Vocês podem avaliar o que isso significou para o STJ. O medo que essa gente passou a ter. Isso tudo que estava aí. Agora, depois veio aquele famoso livro do Janot. E nós aprendemos o quê, André? Que às 3 horas da tarde ele já estava embriagado. Que quando recebeu o convite para ir para ser nomeado, ele se perdeu no Palácio da Alvorada, que você conhece muito bem. Ele se perdeu lá naquelas árvores porque estava bêbado. Veja, este foi o chefe da Lava Jato durante todos esses anos. Significava que estava sem chefia. Isso tudo nós não temos discutido. Nós precisamos discutir isto. A tragédia que agora se acomete sobre a Lava Jato é autoproduzida. Colegas de vocês têm dito, a Lava Jato morreu, mas não morreu de morte morrida. Ela foi assassinada. Eu tenho dito, não, eles se suicidaram. Isto é um caso de suicídio. Há uma frase que o Mário Henrique Simonsen usava,
que dizia assim: o trapezista morre quando pensa que voa. É o caso. Nada pessoal. Exclusivamente no site pnbonline.com.br.